Sejam bem-vindos ao Leituras da Lu, eu sou a Luana Campos. Hoje eu vou falar um pouco para vocês de Olhos d'Água, que é um livro de 2014 da Conceição Evaristo. Ela que é, assim, uma das maiores escritoras brasileiras da atualidade, já ganhou diversos prêmios e esse livro especificamente ganhou o Prêmio Jabuti de 2015. A Conceição tem uma história de vida lindíssima, né? Ela nasceu numa família muito humilde em Minas, em Belo Horizonte. Depois ela se muda para o Rio de Janeiro e ela trabalha como faxineira enquanto estuda e se prepara para o vestibular. Ela diz que ela teve muita sorte, né? Talvez aí, ironias do destino. Ela e a mãe, as tias, as mulheres em quem ela sempre se inspirou, sempre trabalharam em casas de escritores, de autores, e então assim teve sempre muito as voltas com os livros e sempre teve um carinho, uma admiração muito grande pelas letras. Então ela passa na UFRJ em letras, depois ela faz mestrado, doutorado, e ela traz na sua obra muito desse contexto em que ela viveu, né? Todo esse contexto da periferia, das dificuldades sociais, financeiras, traz para o palco, coloca luz e nos deixa conhecer um pouco dessa realidade também. Nesse livro Olhos d'Água, né, um livro que tem uma série de contos, são 15 contos no total da Conceição Evaristo, que estão aqui reunidos. Eles são bem curtinhos, bem fáceis de ler nesse sentido de número de páginas, porém de muita profundidade, então é difícil da gente ler até de uma vez só, porque eles são muito profundos, sempre vai ter algum conto, ou quase todos eles, que nos tocam muito intensamente, que às vezes fica até difícil de continuar a leitura, tão profundos e com tanta tragédia associada a eles. Mas ela vai falar então nesses 15 contos de temas, né, muito ligados à discriminação, às dificuldades sociais, à violência doméstica, né, prostituição, o fato de alguns personagens que moram na rua, uma série de condições que a gente vê num contexto que a gente geralmente não está acostumado a ver na literatura, né? É como se ela trouxesse para o palco, trouxesse para que todos os leitores conhecessem uma realidade que talvez não seja a da maioria dos leitores que a gente tem, né? Mas a Conceição fala isso em algumas das entrevistas que ela dá, que é justamente essa a importância dela escrever, né? Porque quantas outras meninas como ela, né, não tiveram essa mesma condição. Então, se ela chegou até aqui, né, se ela ganhou esse alcance todo que ela tem, que ela precisa fazer isso e comunicar, contar dessas histórias e dessa forma de vida. E uma coisa que chama muita atenção nesse livro é a questão do realismo, né? Ela trata das questões com tanta profundidade, com uma descrição tão rica, que uma das coisas que mais me chamou a atenção ao longo de todos os contos é isso, a reflexão de que esse cenário, essas situações de tragédia que ela vai trazendo em cada um dos contos, ou pelo menos na maioria deles, ela é muito possível mesmo de ter acontecido inúmeras vezes, né, nessas condições das periferias, das pessoas mais desprovidas mesmo, seja de condições sociais, financeiras, e elas podem estar acontecendo inclusive nesse momento. E a outra coisa que toda vez que acabava um conto eu pensava era, gente, se as condições sociofinanceiras dessas pessoas fossem diferentes, talvez a gente nem estaria vendo contos como esse, né? Então, assim, muito pertinente, muito da nossa realidade brasileira, de outros países também, mas que fala muito de um cenário, de uma realidade que talvez a gente não conheça tanto. Então, dentre esses contos, ela vai trazer uma série de mulheres, né, de personagens femininas e que são muito importantes na obra, ao mesmo tempo que ela traz também muitas crianças, né, que vão viver essa condição também super difícil. A gente vai ver a questão da prostituição infantil, da violência doméstica aqui nessa obra também, né? Mas ela também não deixa de retratar a masculinidade, né? Então não é uma obra só que a gente pode dizer feminista e que só olha o ponto de vista da mulher numa condição desfavorecida. Não, ela tem personagens homens muito importantes também ao longo dos contos. E outro assunto que ela traz assim muito fortemente é a questão do negro. Seja discriminação, seja a dificuldade de ter boas oportunidades, né? As coisas que já vão levando desde pequeno, né, a ter uma conjuntura um pouco mais difícil de alcançar perspectivas, possibilidades de uma forma
muito mais difícil do que outras pessoas, né? Então, ela vai tratar dessa herança toda dos povos negros, da ancestralidade, e que isso é muito legal, né? Então, é uma obra que a gente pode olhar do ponto de vista, assim, desse contexto que ela traz e que ela escancara, né? Pra gente olhar de frente. Então, vai falar um pouco de aspectos históricos, culturais, financeiros, né? Então, dá para fazer uma série de leituras desses contos que ela traz. E fora que a escrita da Conceição é de uma beleza, de uma riqueza, assim, né? Ela é uma obra muito lírica, muito poética, é um texto lindo, né? De vários momentos, assim, que você para e fala, puxa, deixa eu respirar mais fundo aqui, ou eu choro mesmo, porque toca muito a gente, a forma com que ela escreve, a forma com que ela retrata e ela representa cada uma dessas personagens. E o meu conto preferido dessa obra toda dela é aquele que dá nome, inclusive, ao livro, que é o Olhos d'Água, que ela conta da perspectiva, né, de uma filha que já na idade adulta, né, ela começa a se deparar, ela fica realmente incomodada com a questão de que ela não está conseguindo lembrar a cor dos olhos da mãe, né? E aí ela parte, vai em busca dessa mãe, então ela vai dizer que faz muito tempo que ela não encontra com ela, né? E então tem um pouco ali de retomada, né, de rever alguns relacionamentos, que é super importante. E aí ela descobre, né, que ela revê, né, que ela olha nos olhos da mãe e ela vê que os olhos da mãe têm cor de olhos d'água, né? Talvez essa alusão do choro, né? De todas as dificuldades que elas passaram juntas. E vendo também outras entrevistas da Conceição, ela vai falando que aquilo foi, assim, muito verdade dentro da vida dela, né? Que se de um lado faltou muita coisa do ponto de vista social, financeiro, transbordou amor e momentos, né, de muita proximidade com a mãe, com as irmãs, né? Ela até conta nesse conto algo que ela fala que também é pertinente à história dela de vida com a mãe, com as irmãs, que elas penteavam, né, o cabelo da mãe, faziam da mãe uma grande boneca, né? E ora elas faziam a mãe de princesa, de rainha. E aí um dia elas estavam penteando o cabelo da mãe, elas encontram uma verruga na cabeça da mãe e uma das irmãs tenta puxar, achando que é um carrapato. E elas se divertem muito, elas literalmente choram de rir da situação, né? Então, esse olhos cor de água, né, que ela vai trazer, tem muito a ver com essa emoção muito aflorada, seja das dificuldades que elas viveram e que as fez chorar muitas vezes também, mas da alegria das pequenas coisas também. Então, fiquei muito encantada, né? A Conceição, ela começa o livro com esse conto que tem um ar mais de esperança, né, de trazer, assim, esses reencontros, as reconciliações familiares. Ela termina também, o último conto do livro também tem um ar de esperança, né? Tem esse aspecto. Mas o recheio ali, né? Os outros 13 contos, eles são bem pesados, né? Eles trazem tragédias, assim, que a gente fica pensando por horas e horas, né? Que causa aquela ressaca literária. É um livro super contemporâneo, de uma baita de uma autora, também super contemporânea, né? Daquele tipo que você vai poder encontrar com ela, né? Pós-pandemia, numa feira de livros, num grande evento literário, vai poder pedir autógrafo, olha que coisa mais gostosa, né? Um livro lindo, lírico, poético, de assuntos que são, né, infelizmente, parte da nossa realidade brasileira, que acho que vale muito a pena a gente conhecer e que eu indico demais. Se você gosta de bons livros, gosta de literatura, inscreva-se no canal, ative as notificações e a gente se encontra num próximo livro. Tchau, tchau!